Olá, meu nome é Simone, sou médica nefrologista e hoje nós vamos conversar sobre diabetes. O vídeo anterior nós conversamos sobre hipertensão e falando agora sobre diabetes, a gente vai falar sobre as principais doenças que causam doença renal crônica no Brasil e no mundo. Qual a definição de diabetes? Diabetes é uma doença crônica, não transmissível, de influência genética, ou seja, mais de uma pessoa da família é afetada. O diabetes é uma dificuldade no controle do açúcar, da glicose no sangue. Então, quem coloca a glicose, que é o açúcar que está circulando no nosso sangue, dentro das nossas células, é a insulina. Eu sempre gosto de fazer vídeos fazendo analogia porque eu acho que facilita o entendimento do paciente. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que a insulina é aquela faxineira que sempre está colocando tudo no lugar certo. E a glicose seriam algumas roupas que elas estão espalhadas na casa. E o que essa faxineira faz? Ela pega as roupas e coloca nas gavetas. O que seriam essas gavetas? Seriam as nossas células. Então nós temos células do sistema nervoso, nós temos células do sistema muscular, da pele. Então vai lá a faxineira, que é a insulina, e vai colocando esse açúcar nas devidas gavetas e tirando da circulação e colocando nessas células que são as gavetas. Podem acontecer situações em que, por exemplo, é muito serviço para aquela faxineira fazer, então ela não consegue dar conta do serviço todo. Então, algumas gavetas não vão ser preenchidas, vai ficar roupa espalhada. É muito serviço para aquela insulina. Então, dizemos assim, essa é uma forma simples de explicar o que acontece quando nós temos resistência da ação da insulina. Ela não consegue dar conta do serviço. Outra forma de a insulina não agir como deveria é, por exemplo, ela tem uma carga horária reduzida a ponto de não conseguir fazer o serviço todo. Esse é um exemplo para explicar quando o organismo ele produz pouca insulina. Então, nesse caso, o mecanismo de desenvolvimento do diabetes é porque o organismo produz pouca insulina. Dessa forma, através desse exemplo ilustrativo, eu expliquei basicamente o mecanismo de ação dos dois principais tipos de diabetes, o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1, é esse último exemplo em que eu tenho pouca produção de insulina. Então é como se essa faxineira tivesse uma carga horária reduzida, então ela não consegue dar conta do serviço. No exemplo do tipo 2, do diabetes tipo 2, é o exemplo que foi primeiro citado. Então é muito serviço, é quando eu tenho uma resistência para conseguir fazer aquilo tudo, uma resistência de ação dessa insulina. Então, doutora, só tem esses dois tipos de diabetes, ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que o tipo 1 normalmente o diagnóstico acontece na infância, na criança, no adolescente, o tipo 2 é mais no adulto. Só existem esses dois tipos de diabetes? Na verdade, não. Esses são os mais comuns. Nós temos também diabetes do tipo 1, que acontece numa faixa etária mais tardia, no adulto, que a gente chama de diabetes tipo LADA, e tem o diabetes tipo 2 também na criança, principalmente nessa explosão que estamos vivenciando de obesidade, sobrepeso, baixa atividade física. Então a gente está antecipando alguns diagnósticos tipo 2 na infância e na adolescência. Como se faz o diagnóstico de diabetes? O diagnóstico de diabetes é simples, ele é baseado em exames de sangue. Então, dentre esses exames estão incluídos exame da glicose em jejum, a curva glicêmica, dosagem de peptídeo C, hemoglobina glicada, mas o foco não é dar os valores de referência, mas sim mostrar que é através de exames laboratoriais e que precisamos fazer para o diagnóstico devido. E a partir desses valores encontrados, o paciente recebe o diagnóstico ou de diabetes, ou normal ou pré-diabetes. Pré-diabetes, o que significa pré-diabetes, doutora? É isso mesmo. Não é nem tão alterado para ser um diabético, nem tão normal para não ser considerado não diabético. Pré-diabetes está com pé, vamos dizer assim. No diabetes, é um paciente que tem uma alteração no controle do açúcar, mas não tão severa para ser diagnosticado com diabetes. Então, tem alguns fatores de risco que podem predispor que um pré-diabético se transforme em diabético, e são os mesmos fatores de risco para o desenvolvimento do próprio diabetes:
sedentarismo, falta de alimentação adequada, dietas hipercalóricas, sobrepeso, obesidade, tabagismo, isso tudo que a gente sempre bate na mesma tecla, são fatores de risco tanto para o desenvolvimento do diabetes como para a conversão de um pré-diabetes para um diabetes franco. O tratamento medicamentoso do diabetes não será o foco desse vídeo, até porque o tipo de tratamento ele varia conforme o tipo de diabetes. Então, alguns pacientes vão utilizar insulina, outros vão utilizar medicações orais, a depender do clearance, da filtração. Algumas medicações orais elas são contraindicadas, então não vamos detalhar no aspecto medicamentoso, mas é importante saber que existem diferentes tipos de tratamento para o diabetes. E falando em rim, afinal de contas esse canal é de nefrologia, qual é o impacto do diabetes no rim? O diabetes ele induz uma hiperfiltração, ele sobrecarrega as unidades de filtração do rim, fazendo com que eles trabalhem mais e consequentemente existe um desgaste nessas unidades de filtração e posteriormente começa o paciente a perder proteína, por isso que a perda de proteína na urina é um marcador precoce de diabetes, para que posteriormente, como marcador mais tardio, eu tenho elevação de ureia e creatinina. Daí a importância da nefrologia e da intervenção precoce antes que ocorra elevação de ureia e creatinina através da detecção de marcadores mais precoces de lesão renal. Qual o impacto do diabetes? Então, assim como foi dito no vídeo de hipertensão, o diabetes aumenta o risco cardiovascular do paciente, é causa de doença renal e, portanto, ele tem um grande impacto no desenvolvimento de outras comorbidades e na mortalidade de modo geral. Por isso a importância do diagnóstico, do rastreamento e do tratamento precoce. Se você é diabético ou conhece alguém que tem diabetes, encaminhe esse vídeo para que ele entenda a importância da sua doença e, consequentemente, ele consiga cuidar melhor de si. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para as próximas notificações. Um abraço!